Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre um dos ramos da filosofia, conhecida como ontologia. A filosofia é uma área do conhecimento humano que possui diversos aspectos, diversos âmbitos. Então, nós podemos estudar o indivíduo sob diversos aspectos. Por exemplo, nós podemos estudar o indivíduo por meio da estética, questão da arte. Nós podemos estudar o indivíduo por meio da axiologia, questão dos valores. Podemos estudá-lo por meio da própria ontologia. E a filosofia ela é um ramo do conhecimento muito compartimentalizado, como praticamente muitas áreas do conhecimento e ciências. Se você for observar, por exemplo, a ciência médica, você vai ver que ela também é muito compartimentalizada. Existe o estudo do sistema digestivo, existe o estudo do sistema respiratório, existe o estudo do sistema circulatório. O direito também, se você for estudar, existe o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito penal, o direito civil, engenharia também, e várias áreas de conhecimento humano. E a filosofia não é diferente. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa questão da ontologia, ok? Vamos tratar alguns aspectos rapidamente, não vamos tomar muito tempo. E essa é a primeira parte da aula, certo? Nesse primeiro momento nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da ontologia, vamos falar um pouco sobre algumas características e começar a falar também sobre como surge um pouco da história da ontologia ao longo dos milênios. Vamos passar para o próximo slide. Bem, ontologia do grego vem de ontos mais logos. O que vem a ser ontos? Ontos em grego é o ser. E logos, você pode encontrar mais de definição, mas a palavra logos primeiramente foi pensada pelos pré-socráticos no sentido de ser palavra, aquilo que dá ordem, aquilo que dá sentido. Mas também você pode encontrar a palavra logos no sentido de doutrina. Então, ontos mais logos, ontologos, ontologia. Você pode ver, por exemplo, a palavra biologia, que tem bios e logos, estudo, doutrina da vida. E aí você vai ter uma série de ramos do conhecimento que termina com logos. Psicologia, a própria biologia, a própria filosofia e uma série de áreas que vão trazer esse termo doutrina, ok? E como surge a ontologia? Bem, a ontologia ela nasce da necessidade de se estudar o ser enquanto ser. O que quer dizer isso? Durante um certo tempo, os filósofos abstraíam bastante sobre a natureza. Só que a partir dos sofistas, eles começam a se preocupar com a questão do indivíduo, do ser humano. Por isso que eles são chamados de filósofos humanistas. Só que para entender esse ser, precisa-se criar uma forma de se estudá-lo. Então, há necessidade de trazer um estudo mais aprofundado com relação a esse ser. Que ser é esse? O que o compõe? O que o torna ele ser enquanto ser? Né? E aí, Aristóteles, ele é um dos primeiros a perceber que existe a necessidade de se estudar os princípios primeiros e as causas elevadas. Então, o estudo da ontologia também pode ser chamado de princípios primeiros ou causas elevadas. Alguns filósofos, não são todos, mas alguns deles, acham cabível, por exemplo, dizer que a ontologia também é metafísica. Pode também ser a metafísica, ok? Então, Aristóteles ele começa a perceber que é necessário, antes de estudar qualquer coisa, se estudar o ser. Porque, bem, se é o ser que a apreende, então temos que entendê-lo também. O que é esse ser, o que o move, o que o torna ele o que ele é, certo? Nesse caso, o estagirita também é a mesma forma como é conhecido Aristóteles, é outra forma de chamá-lo. Ele percebe a necessidade de se estudar o ser enquanto ser, ou seja, um ser geral.
E esse ser geral, ele tem que ser percebido independente das coisas e das particularidades. É meio que uma tentativa de buscar entendê-lo afastado de outros componentes, como por exemplo os valores. Certo? Então, essa filosofia primeira, chamada também de metafísica, ela, em certo sentido, que é chamada metafísica, ela busca entender um princípio de tudo que existe ou que poderia existir. Então, basicamente, seria algo mais ou menos assim. Eu tenho dois entes aqui na minha mão. Eu tenho um telefone e tenho um copinho. Não sei se dá para vocês verem. A ontologia ele tenta buscar definir quais são as causas comuns entre os dois seres. O que dá de comum em todos os seres? O que esse ser tem de comum com relação a esse? Então esse é um estudo da causa primeira. Qual a causa primeira de todas as coisas? E aí a ontologia vai ganhando força e profundidade ao longo do tempo. Entretanto, há duas formas de estudar a ontologia. Nós podemos estudá-la pelo meio da questão existencial e por meio da questão essencial. O que vem a ser a questão existencial? A questão existencial da ontologia trabalha com o viés de que há algo de singular nos seres. Então, há um ente primeiro no qual todos os outros sintetizam. Enquanto que no lado da ontologia essencial, estabelece como meta a determinação de leis estruturais do ser. Então, percebe algo que é similar em todos, como eu falei antes, e o outro é estabelecer qual a meta que estrutura esse ser. Porque uma coisa é dizer o que esses seres têm em comum, outra coisa é tentar dizer, estabelecer as leis estruturais do ser em si. O que eles têm em comum e o que esse tem que esse não tem. Certo? Então, perceba que é sempre voltado para o ente, sempre voltado para o ser. Ontologia, estudo do ser. E a ontologia ela é uma disciplina da filosofia, uma área bem antiga. Começa com Aristóteles, como já falei, é um dos primeiros a propor os estudos ontológicos. Okay? Esses debates se estendem até a tradição escolástica. Okay? E aí vai entrar uma discussão de realismo, de nominalismo, que é outro debate para outra aula, em que eles vão tentar entender o ser por meio de palavras, por meio de coisas. O ser é uma palavra em si ou não, mas isso é outro debate. Então, com o passar do tempo, o conceito de ontologia entra no campo da racionalidade, no campo do racionalismo. E com isso, o alemão Christian Wolff, ele começa a trabalhar essa ideia de um racionalismo trazendo para o pensamento ontológico, que mais à frente, Christian Wolff ele vai sofrer poderosos ataques. No sentido de que quando começa a surgir concepções materialistas, especialmente a partir do empirismo. Por quê? Porque pensem comigo, colegas, quando eu trato a questão do ser, eu estou no nível da abstração. Tentar entender o que é este ser, pelo menos na ontologia primeira, é tentar entender ele a partir de questões metafísicas. Agora não. Com o empirismo, a ontologia sofre um ataque muito poderoso. Por quê? Porque agora o empirismo vai tratar da questão do conhecimento concreto. O que pode ser medido? Uma coisa é dizer, olha, este aparelho, ele é um ser, ele tem algumas características de ser. Outra coisa é eu, por exemplo, verificar o peso dele. Quando eu verifico o peso dele, eu não estou mais no campo da abstração. Eu estou no campo do pensamento concreto. Certo? Nesse caso, é importante vocês perceberem que a própria ideia de ontologia como filosofia primeira vai começar a sofrer um baque muito grande. Isso começa com os materialistas franceses, ganha força com Spinoza e aprofunda muito com Locke e Hobbes. E lembre que Hobbes e Locke, John Locke e Thomas Hobbes, eles são empiristas. Né? Eles precisam comprovar a comprovação daquilo concreto. Tá? Prosseguindo na nossa história,
Na Alemanha, a ontologia sofre o ataque, provavelmente o ataque mais devastador, antes de Heidegger e de Russell, que a gente vai ver mais na próxima aula. Então, com Immanuel Kant, o que vai acontecer? Immanuel Kant ele vai atacar uma das provas ontológicas mais poderosas que existia até então, que é a prova ontológica da existência de Deus. E que ataque foi esse? Esse ataque, esse argumento de Santo Anselmo, partiu da seguinte questão. Para Kant, a premissa de que a existência é qualidade de algo é falsa. Por quê? Porque a existência não é uma característica obrigatória para a perfeição, ou seja, a suprema perfeição, enquanto ideia, pode ser concebida sem que de fato exista. Eu vou dar um exemplo, trazendo primeiramente a ideia de Anselmo. Anselmo dizia o seguinte, que no seu argumento ontológico, ele define que a existência de Deus através da ideia de que esse Deus é obrigatoriamente um ser perfeito e, portanto, deve existir. Então, nesse caso, o que ele está dizendo? Bem, se Deus é perfeito é porque ele existe. Certo? Então, o argumento de Anselmo é atacar no Kant no sentido de que a existência não é uma característica necessária para a perfeição. Então, eu vou dar um exemplo. Da mesma forma que eu posso imaginar um ser perfeito e esse ser existir, porque eu posso concebê-lo em minha mente, eu posso conceber uma ilha perfeita. Então, eu não preciso da existência para ter a perfeição. Você está entendendo? Eu não preciso que exista de fato uma ilha perfeita para pensar numa ilha perfeita. Então, o que Kant está fazendo? Kant está dando um ataque poderosíssimo, dando uma refutação na base do pensamento de Anselmo. Alguns estudiosos dizem que essa refutação não foi tão bem feita. Na época foi considerada devastadora, mas hoje alguns já acham que não é bem assim. Alguns filósofos já acham que o Kant ele não fez essa refutação tão primordial, tão perfeita, tão bem feita como ele dizia, né? Então, a ontologia ela foi criticada pelo idealismo alemão no nome de dois filósofos, Kant e Hegel. E qual é a ideia que eles tinham? Esse idealismo tinha da ontologia? Que a ontologia ela tinha um duplo caráter. Como assim? De um lado, ela era uma tautologia, certo? A tautologia é uma coisa vazia, uma coisa circular que não avança. E no outro que a ontologia é necessária, mas tem que ser alterada. Tem que ser aperfeiçoada. Ou seja, para Kant e para Hegel, a ontologia ela não é de todo em si ruim. Ela só foi mal elaborada. Então, o que eles dizem? Vamos pegar essa ontologia e aperfeiçoá-la. E aí nós temos dois caminhos. Kant vai dizer que a ontologia ela deve trilhar um caminho pela filosofia transcendental, enquanto que para Hegel, a ontologia ela deve passar por um caminho da lógica, ok? Então, claro que os debates não acabam aqui. Nós ainda temos mais dois grandes nomes da filosofia para tratar a questão da ontologia, que é o Edmund Russell e o Martin Heidegger. Mas não vamos trabalhar com eles agora, porque eles são bem complexos, vamos parar por aqui. Mas antes, eu quero que vocês pensem, façam a reflexão com a seguinte questão. Aqui nessa atividade eu trouxe um texto do Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, e eu grifei em amarelo, em vermelho, as partes que são interessantes. E eu peço para vocês o seguinte, que o fragmento extraído do livro de Êxodo contém uma fala do Deus dos Hebreus. Em sua opinião, esse trecho em vermelho contém sentido ontológico? Lembre-se que a fala quando Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, e diz mais, eu sou, me enviou a voz. Lembre-se que eu sou quer dizer ao ser, sujeito. Então, trago essa reflexão para um pequeno texto, não precisa ser algo grande, uma pequena reflexão, um pequeno argumento, que, na sua opinião, diz que esse trecho extraído desse livro, ele é ontológico ou não, ok? Então, próximo a gente se encontra. Qualquer dúvida, manda um e-mail, procura pelo WhatsApp.
e até a próxima aula.